Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos começar o capítulo 18. Título do capítulo 18: Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. No item 1 do capítulo 18, Kardec vai nos trazer a parábola do festim de núpcias. Esta parábola é contada por Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14, Novo Testamento, né? A narração de Mateus do Evangelho. Capítulo 22, versículos 1 a 14. Vejamos, Jesus conta algumas parábolas para tentar nos explicar o que é o reino de Deus. Afinal, ele veio nos anunciar o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Como não é material, ele usa o recurso das parábolas para buscar ilustrar. É como se fosse assim, é como se. Então, agora ele vai trazer uma festa de núpcias de um senhor para o seu filho. O Senhor é Deus, os filhos somos nós. Vejamos, os filhos como convidados para a festa, mas as bodas que estão sendo celebradas é a vinda de um dos filhos de Deus, nosso Jesus, nosso Cristo, e veio com a missão festiva, tanto que evangelho quer dizer boa nova, boas notícias. Ele veio com a missão de nos trazer essa boa nova. É uma alegria, então, o que ele traz. Nos traz Deus como um Pai amoroso. Nos traz a Ele mesmo como um pastor que nos cuida. Nos conclama e estimula a desenvolvermos em nós as virtudes, nos revela a nossa imortalidade e volta da crucificação para dar testemunho desta imortalidade. E não é só isso que ele faz. Tudo sobre o que ele fala, ele traz o testemunho. Então, nesta parábola, Jesus nos fala desta festa que é dada por um Senhor que convida muitos. Afinal, era uma festa onde haveria muita abundância. Uma festa no melhor estilo de festa. É aquela festa que nós costumamos dizer que é imperdível. É uma festa imperdível, uma festa inesquecível. Como perder esta festa? E nós vamos ver como aqueles primeiros convidados vão reagir ao convite. E quem vai se fazer presente na festa. E como reage o Senhor a tudo isto. Senhor, né, que deu a festa. Vejamos então a parábola, quando na narração de Mateus nós temos Jesus falando ainda por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados.
Quais foram os primeiros convidados às núpcias? Nós sabemos, foram bem os judeus, não é? Porque Jesus nasceu entre os judeus. Veio, então, o convite de Jesus a Paulo que fosse pregar também aos não-judeus. Mas é claro que, como Jesus não fala a encarnados, isso transcende a questão de rótulos materiais. Rótulos, vamos transcender. Os primeiros convidados são aqueles que têm mais condição moral até para estar presentes nessa festa, mas que por alguma razão, ou condição moral, ou mesmo condição intelectual, de entender a importância daquela festa imperdível. E quem é o Senhor que dá a festa? Condição intelectual. Se tivessem condições morais para entender, iriam, sem dúvida, à festa, não é? Então, aí é uma questão mesmo de muita intelectualidade, muita inteligência, compreensão das coisas, mas pouco discernimento, por imaturidade ainda. Então, o Senhor, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou os servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Recusaram a festa imperdível, a festa das festas. Ele enviou ainda outros servidores, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois. Meus bois, não foi um boi não, um boi já dá uma festa e tanto, né? Meus bois. E tudo que havia feito cevar. Tudo está preparado. Finde as núpcias. Ele primeiro convidou e depois ele mandou um convite mais explicadinho. Olha, eu acho que vocês não estão entendendo. É uma festa maravilhosa. Aí ele deu assim a visão da grandiosidade que era aquela festa. E aí, o que será que aconteceu? Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e o outro ao seu negócio. Então, eles não entenderam direito, né? E olha que ele explicou tão explicadinho e se mantiveram naquela indiferença. Os outros, olha, vejamos, uns foram para casa, outros para os negócios, mas não ficou por aí não. Olha só como é que alguns reagiram diante do convite para uma festa inesquecível. Os outros, quer dizer, ainda tinham outras pessoas, se apoderaram de seus servidores e os mataram, após lhes ter feito vários ultrajes. Nossa, mas eles estavam indo convidar para uma festa, onde eles seriam recebidos de forma grandiosa. E mataram os servidores que levaram os convites. Parece que não faz sentido nenhum, né? O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Interessante, né? Jesus estava falando do futuro. Do futuro. Ele sabia que muito grandes seriam as resistências à mensagem que ele veio trazer. Porque a mensagem que Jesus veio nos trazer é uma mensagem de grandiosidade na vida verdadeira, mas de crescimento para isso, não é? Para essa grandiosidade na vida verdadeira, essa festa
exige que nós, aqui neste mundo das formas e da matéria densa, estejamos com esta visão de que aqui é secundário. Aqui é secundário. Não é que não seja importante, mas é de uma importância secundária. A importância primeira não está nem naquela casa para o que um voltou, nem naquele negócio para onde o outro foi, e muitos se achando ameaçados. Por quê? Porque eu faço isso com alguém? Porque aquela festa me ameaça? Mas como isso é uma festa que só tem coisa boa? Aquela festa me prova que esta vida que eu estou tendo, porque, olha, se fizeram violência para com eles, a gente só dá o que tem, não é? É porque ainda havia muita violência dentro deles. E essa é uma festa de violência? Essa é a festa da paz, do amor, da concórdia, da união. Há muitos, ainda hoje, 2000 anos depois que Jesus contou esta parábola, muitos não querem concórdia, união e paz. Imaginemos aquela época. Muitos ainda aviltam aqueles que estão no movimento de promoção de paz. Continuemos na parábola. Então o Senhor foi duro. Foi duro. Por que ele foi duro? Por que ele fez isso tudo? Encheu de cólera. Desculpa. Enviou exércitos. Exterminou homicidas. Queimou cidade. Os corações endurecidos passam por percalços a fim de que se sensibilizem. Esses que reagiram dessa forma a esse convite mostraram que estavam com os corações muito endurecidos. Então, quando a providência divina ela vem com uma dureza, é simplesmente para trazer sensibilidade a esse coração duro. Trazer um entendimento que a própria experiência, ou melhor, as experiências sucessivas, chega uma hora, chega um século, chega um milênio, em que o espírito começa, peraí, eu acho, a coisa começa a ser diferente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, diz o ditado. E assim a providência divina também. Ela vai e nos mergulha na carne, ela vai e promove mudanças profundas nas civilizações, a fim de permear o nosso espírito com entendimento para mobilizarmos a nossa vontade na direção do crescimento. E para isso não tem outro jeito, senão contermos as más tendências, a fim de buscarmos amar o próximo como a nós mesmos, e fazendo isso estaremos verdadeiramente amando a Deus sobre todas as coisas. A parábola continua nos dizendo: então o Senhor disse aos seus servidores, depois que muitos tinham morrido e que ele tinha sido severo com aqueles que praticaram toda aquela violência, então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados desse festim, não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, ou seja, sair por aí, chamando e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontravam, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa.
Não vamos esquecer que naquele tempo o mal não era só o perverso. O mal era aquele que não rezava na cartilha dos judeus, no caso, que não era um judeu. Um samaritano era um homem de uma vida, um publicano era um homem de uma vida, um que não fosse judeu, fosse um gentio, era alguém que não merecia lá muita atenção. Não é? Então, esse bons e maus poderia ter uma conotação social também naquele tempo, certo? Não vamos esquecer que a maioria das pessoas, a maioria absoluta das pessoas que ouviam Jesus eram judeus. Ele ficava lá, da Galileia para a Judéia, da Judéia para a Galileia, entre os seus, já que ele nasceu entre os judeus. Seus servidores, indo então pelas ruas, como já dissemos, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas. Essas pessoas, existem critérios, elas não aceitaram porque não tinham nada melhor para fazer. Elas aceitaram entrando na sala das núpcias. Isso quer dizer que o coração delas havia uma predisposição para o crescimento, para a mudança, para a ação no bem. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não somos ainda redimidos, mas estamos desejosos de o ser. Então vamos aceitar o convite de seguirmos Jesus e vamos buscar fazer o melhor. Talvez realmente existam muitas pessoas mais preparadas que nós, mas fato é que nós estamos aceitando, porque o convite do Evangelho é estendido a todos nós, a todos nós. Então, a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Então, essas pessoas têm uma disposição sincera em melhorar como seres humanos. Não é fachada. Não estão ali de fachada. Não estão só para comer os bois. Não, porque aquela festa é simbólica. Ok? Aquela festa é a festa do reino de Deus, é a festa do Evangelho. Aqueles que entram, os que não aceitaram o convite, não estavam dispostos a aceitar o Evangelho. Os que aceitaram o convite estavam dispostos a aceitar o Evangelho, apesar das suas imperfeições. O rei, sentaram-se todos à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? Isso quer dizer que há critérios, que aqui representa Jesus pela roupa nupcial. Era um penetra, a gente costuma dizer, né? Era um penetra. Não tinha condição de estar ali e tinha se infiltrado indevidamente. E esse homem permaneceu mudo, porque não tinha resposta, né? Ele não estava com boas intenções, realmente disposto a melhorar. Então, o rei disse aos seus servos, sim, porque Deus conhece o que se passa no nosso coração. Podemos convencer o outro com uma falsidade, mas não a Deus. Disse o rei a seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Então, a festa é o reino dos céus. Fora da festa, as trevas exteriores. Quem não está no reino dos céus está nas trevas exteriores. Aí haverá, nas trevas exteriores, pranto e ranger de dentes. Isso representa bem os espíritos sofredores que estão desviados do caminho do bem, nesse sentido, os sofredores. Por quê? Porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Conclui Jesus a sua
parábola. Riquíssima. Amanhã, no item 2, nós vamos ver o que Kardec nos fala sobre ela. Hoje ficamos por aqui, estourados no tempo, nos 20 minutos, mas não tinha como cortarmos a história, não é? Então é isso, queridos amigos, que Jesus nos abençoe. Até amanhã com mais um programa, projeto quase 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.